vocês, presta atenção na aula de professor Júnior. E tchau. Bom, pessoal, retomando aqui, a gente vai estudar a União Ibérica. E para você entender a União Ibérica, pessoal, qual é o marco que a gente deve pensar na União Ibérica? A União Ibérica ela vai ser um marco divisório da mudança econômica do Brasil colonial. Porque com o fim da União Ibérica e com o fim das invasões holandesas, com a expulsão dos holandeses do Brasil, nós vamos ter depois uma mudança no eixo econômico do país. Muito da decadência do açúcar está ligado justamente a essa natureza, essa questão econômico-social que vai emergir da União Ibérica e das invasões holandesas no Brasil. Com o fim das invasões holandesas, o açúcar vai começar a entrar em decadência, com a expulsão dos holandeses do Brasil. E a gente vai entender como é que foi esse processo. É um processo marcante, a gente vai discutir aqui alguns mitos que marcam a discussão histórica, por exemplo, como é que seria o Brasil se nós fôssemos colonizados por holandeses. Nós vamos entender tudo isso e vamos tentar chegar a um denominador comum sobre a questão do domínio holandês. Ele é fundamental para você entender como vai se formando o embrião do que é o Brasil hoje. Por exemplo, hoje nós somos um país em que as regiões sul e sudeste, em especial a sudeste, são as regiões mais ricas. E isso tem a ver com a mudança que teve o Brasil colonial. No século XVII, final do século XVII, no século XVIII, você vai ter o ciclo do ouro na região de Minas Gerais. E isso vai ser uma mudança do eixo econômico do país, da colônia, desculpe. E aí isso vai explicar também como vai se direcionando toda uma atenção para aquela região. Porque aí você começa a entender o que o Brasil, tendo se iniciado no Nordeste, isso não significou exatamente que o Nordeste fosse até hoje a região mais rica e próspera. Porque houve uma mudança dentro daquele sistema de exploração colonial. Nós, aqui no Brasil, nosso território, sendo uma colônia de exploração, mesmo a colonização mais efetiva começando no Nordeste, a mudança no sistema de exploração vai gerar uma mudança também no centro econômico e depois no centro político do país. Então é uma coisa interessante a gente pensar. Para você entender, primeiro, qual é o grande problema que vai levar os holandeses a chegar ao Brasil, a invadir o Nordeste, é preciso entender como é que estava a questão da Europa no século XVI. No século XVI, a partir de 1580, o rei de Portugal, viu, gente, desde 1540 em diante, ele começou a ter problemas financeiros muito graves. O reino português não se preparou para quando as especiarias começassem a não fazer dinheiro. Acharam que aquela riqueza de você ter um produto, buscar nas índices, que aquilo nunca ia cair de preço, que você garantiria a prosperidade de todo o reino com aquilo. E isso não foi bem assim. A partir de 1530 começa a ter uma queda brusca do valor das especiarias, primeiro porque você tem concorrência da Espanha, que em 1519 chega até as ilhas. Também você vai ter um outro problema. A ação de piratas vai encarecer tanto a busca quanto os piratas vão revender no mercado negro europeu essas especiarias, o que vai fazer com que os preços delas caiam. E o reino de Portugal não se preparou para isso. Durante a bonança, durante o auge das grandes navegações, do comércio de especiarias, o governo português fez gastos nababescos, a nobreza portuguesa vivia às custas do Estado, a igreja foi muito beneficiada com esses capitais, que não se converteram esse dinheiro em algum capital produtivo. É até interessante, se você olhar bem, Portugal e Espanha, especialmente Portugal, é a nação que é mãe do mundo globalizado. Ela vai ligar todos os continentes através das grandes navegações. O embrião que nós chamamos de globalização é criado por Portugal. Mas isso não significou que Portugal fosse uma vanguarda eternamente. A dinâmica econômica do capitalismo que nascia vai destruir todo esse poder que Portugal pensava construir. E vai se tornar um poder muito efêmero, acaba relativamente rápido. E na questão do século XVI, vai haver um problema especial em Portugal em 1578. Dom Sebastião
rei de Portugal, era celibatário, jurou celibato, e ele era o único herdeiro da coroa portuguesa. Havia um problema, que se ele morresse não haveria um sucessor direto ao trono. Dom Sebastião era um rei que foi criado com a ideia, ele foi criado muito próximo a padres católicos, a padres jesuítas, e esse povo meio que colocou na cabeça dele de que ele ia ser o cara que ia fazer Portugal renascer e ser rico de novo, e ser poderoso de novo, que ele tinha sido escolhido por Deus para isso. Para piorar, para desespero da nobreza portuguesa, o tal Dom Sebastião parece que jurou celibato, que nunca ia casar, e tentava convencer ele a não fazer isso, porque precisava dar uma descendência à coroa portuguesa. Então, como a gente já tinha esse problema, o cara era solteiro e não tinha filhos. E aí, qual foi o problema? Numa tentativa de guerra de reconquista, Dom Sebastião desaparece numa batalha chamada Batalha da Alcácer-Quibir contra povos africanos, tentando retomar territórios portugueses. Dom Sebastião some em batalha, provavelmente morre. Só que, como nunca acharam o corpo dele, há a lenda que Dom Sebastião apenas sumiu e que um dia retornaria. Até agora não retornou, mas havia esse problema. Com o sumiço de Dom Sebastião, como é que se ia suceder o trono? E aí você tinha algo realmente difícil, porque o parente mais próximo era Filipe II, rei da Espanha, e isso causou pânico na nobreza portuguesa. Por que causou pânico? Portugal e Espanha sempre tiveram relações tensas, nucleares. Pode ver no mapa que a Espanha cerca o território português. Então sempre houve um medo muito grande no seio da nobreza portuguesa, e que os espanhóis um dia invadissem Portugal, porque era um país maior, com população maior, e interessados nas riquezas do reino português, invadissem aquele espaço, aquele país. E aí você tem um problema. Como a sucessão tinha se dado a uma família, Filipe II exige o trono português por ser o parente e homem mais próximo. E realmente ele tinha um parentesco que era distante, mas era o único que sobrava. Filipe II, em 1580, perde a paciência, invade Portugal, toma a coroa, compra a nobreza portuguesa com terras, compra o apoio da burguesia, prometendo-lhe vantagens econômicas, e em 1580 ele une os dois reinos, virou Reino Unido de Portugal e Espanha, sob a figura de Filipe II. É o que nós chamamos de União Ibérica, que vai durar 60 anos. Certo? E isso vai ter uma situação bem chatinha para a gente resolver. Isso vai gerar, para nós brasileiros, para os que moravam aqui na colônia portuguesa do Brasil, isso vai gerar um problema muito grave. Porque os problemas diplomáticos vêm aí. Vocês lembram, eu falei na aula sobre o Brasil colonial, que havia muito dinheiro holandês investido nos engenhos de açúcar aqui no Brasil. Quem financiou a montagem dos engenhos foi a elite holandesa, através de bancos e de um grupo de comerciantes que, ao financiar a produção do açúcar, tinham acesso privilegiado a esse produto que tinha muito valor na Europa. E aí qual era o problema que surgia? A Holanda era um antigo protetorado espanhol que já vinha há muito tempo buscando a independência dos espanhóis. E em 1581, Filipe II decreta o rompimento de todas as relações comerciais com os holandeses. Todas, inclusive nós aqui no Brasil, que agora éramos súditos da coroa de Filipe II. Conforme os portugueses, todas as colônias portuguesas, tanto aqui quanto na África, herdaram também os inimigos da colônia espanhola. E isso entra a figura da Holanda, que estava em guerra de independência contra a Espanha. E aí isso vai afetar brutalmente o comércio de açúcar, porque aquele livre trânsito do produto começa a ser prejudicado. Vai surgir, a partir de 1581, um tráfico de açúcar negociado ilegalmente, correndo riscos, embora a colônia espanhola não tivesse muitos meios de proibir. Mas qual era a grande questão? Isso geraria problemas, porque negociar com o inimigo da coroa podia resultar em morte por crime de lesa majestade. Certo? E aí você tem algo realmente difícil para lidar.
o mercado de açúcar era dependente da Holanda, o dinheiro na prática não ia girar mais. No dia em que a Espanha cismasse e quisesse acabar com esse tráfico de açúcar, o Nordeste brasileiro quebrava. Havia, claro, no Brasil outras culturas, mas nenhuma tão lucrativa e nenhuma alimentava tantos interesses, tantas pessoas quanto a cultura do açúcar. E isso vai ter um problema. Os holandeses também não vão aceitar calados. Os holandeses, uma galera boa de briga, certo? Vai armar a sua reação. Os holandeses, a gente já viu um processo de adoção do protestantismo. Isso gerava também um outro antagonismo, porque a identidade católica do Brasil era muito forte. Então, e da Espanha também. Lembre-se disso. Então, criou-se uma situação completamente maluca. Os holandeses tinham motivos e mais motivos para se revoltar com a Espanha. Tanto motivos de negócio, quanto motivos de rivalidades religiosas que vão ser muito comuns na Europa, viu, gente? E aí, como é que começa a nossa brincadeira? Os holandeses, as associações de comerciantes holandeses, os banqueiros e tudo mais, vão criar duas grandes companhias de comércio para se levantar contra os espanhóis, que são a Companhia das Índias Orientais, que é criada em 1102, que é para chegar ao outro lado do mundo. Era uma companhia que financiava as piratas corsários, que financiava a chegada de navios em territórios onde só haviam chegado espanhóis e portugueses, para também negociar especiarias. Ou seja, havia uma política de confronto aos holandeses. Essa é a Companhia das Índias Ocidentais. E cria-se também a Companhia das Índias Orientais, que é aqui a América. A ideia dos holandeses era retomar pelo menos parte do comércio de açúcar ou qualquer outra riqueza que pudesse ceder esse território. E aí cria a Companhia das Índias Ocidentais em 1621. Era uma aliança de comerciantes com banqueiros que contratavam, por sua vez, soldados mercenários que trabalhavam por dinheiro e assim se financiava a ação de piratas corsários. Era muito comum, viu, gente, que essa companhia financiasse a ação de piratas que roubavam carregamentos de prata espanhóis. A Espanha começa a ser um país em termos de metal, o sistema econômico da época era o metalismo. As colônias espanholas vão ter uma vantagem que o Brasil não vai ter. As colônias espanholas, originalmente espanholas, né, elas vão ter um acesso a ouro e prata muito grandes. E isso também vai ser interessante para os holandeses, que vão saquear muitas desses carregamentos de prata que iam para a Europa para bancar a ação da Companhia das Índias Ocidentais. É que o professor era meio brutal, né? Era meio brutal. Essa fase de acumulação do capitalismo, ela não tinha muita a ver exatamente com o trabalho. Você vai fazer o livre comércio, o país vai crescer, vai conseguir as coisas. Você tinha que, na prática, tomar as coisas mesmo. Você tinha que roubar, porque primeiro era necessário se capitalizar a qualquer custo, certo? Então, era necessário ter dinheiro. E na prática não havia muito limite ético, viu, gente? Essa história simples de trabalhar, que isso é uma ideia que não se solidificou nessa época. Para manter o poder, os reis lutavam e financiavam ações violentas, desde que garantisse dinheiro, lucros e que garantisse a estabilidade da balança comercial. Então, qual é a história? A Companhia das Índias usa esse dinheiro tirado da pilhagem e também usa de financiamentos bancários dos banqueiros holandeses e começa a financiar as invasões ao Brasil, retomar o controle do comércio de açúcar. Em 1624, os holandeses invadem Salvador, que é então a capital da colônia, e chegam a tomar a cidade por um tempo. Depois, os portugueses retomam a cidade e botam os holandeses para correr. Isso é uma coisa interessante. A invasão de Salvador e a derrota holandesa vai ter uma influência muito grande na identidade católica brasileira, porque se entendeu inicialmente que a expulsão dos holandeses teria sido uma vitória da fé católica contra aquilo que eles chamavam de hereges, de protestantes. Lembre-se vocês, quando a gente deu aula sobre a reforma aqui, que as guerras religiosas estavam bombando na Europa.
a divisão religiosa estava bombando na Europa, não era uma coisa pouca, certo? E aí, vamos aqui, depois de serem expulsos, os holandeses deixam guardado o rancor, ficam guardando a raiva, vão se preparando para fazer uma segunda invasão. Através de pilhagens, também conseguem o dinheiro necessário e invadem em 1630 Pernambuco. Qual era a vantagem de se invadir Pernambuco? Era menos fortificada e, mais do que isso, era mais rica. Ali estava, né, a joia da coroa, no fim das contas. Ali estava justamente o lugar que seria mais lucrativo, o que os holandeses realmente queriam. E aí, qual foi a história? A invasão de Pernambuco, que não é assim pegou não, gente. Demora 7 anos até que ela se estabilize. Ou seja, em 32 já se dominava o litoral pernambucano. Em 30, depois somam-se 5 anos de batalhas até que a rendição portuguesa é efetivada, e aí começa realmente o Brasil holandês a partir de 1637. E aí eu perguntei, professor, qual vai ser as grandes mudanças na nação? Essa é a parte que eu ia chegar hoje. Há uma lenda, há um debate, que é um pseudo-debate, que não faz muito sentido, mas as pessoas falam como se fossem muito entendidas, de que o período de Nassau, aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, seria a prova da superioridade do modelo protestante sobre o modelo católico. E isso é uma lenda, isso não faz o menor sentido. Você vai entender isso aqui. A administração de Nassau, claro, vai ser uma administração de vanguarda. Gilberto Freire, que é um grande sociólogo brasileiro, chega a falar no livro Sobrados e Mucanos que ele trata Nassau como um revolucionário, que vai trazer urbanização, vai trazer desenvolvimento, e é verdade. Agora, qual é a grande questão? Essa ideia de que se o Brasil tivesse colonizado por uma nação protestante, isso traria para nós os valores capitalistas, que nós seríamos mais afeitos ao lucro, nossa nação seria mais desenvolvida, isso é uma lenda. Os holandeses não vieram para cá para promover bondade, para promover avanços, porque eles não eram em nada melhores do que os católicos portugueses, em nada. O sistema de exploração da escravidão continuou mesmo. A ideia de domínio, exploração de escravidão em larga escala, que é o que até hoje tem um legado muito forte para nós, de desigualdade, de miséria, ainda continuaria. O país talvez fosse diferente, sim, talvez o país fosse diferente, as costumes diferentes, mas isso não significa que ele fosse mais democrático ou mais articulado. Mais democrático ou mais articulado, viu, gente? A grande questão é que você teria uma repetição do modelo de exploração colonial baseado no açúcar e na mão de obra escrava. Então, por favor, ninguém venha com essa história que o Brasil perdeu, que os holandeses foram embora. Isso não faz o menor sentido. O que não quer dizer que não tenha valor essa cultura holandesa. Certo? Aí, como é que se escolheu? O período Nassau vai durar para cá 7 anos. Nassau vai utilizar dos recursos da Companhia das Ilhas Ocidentais para promover grandes mudanças, para promover uma tentativa de que a colônia holandesa aqui no Brasil não fosse apenas uma grande fazenda de açúcar. Ele vai promover obras de urbanização em Olinda e Recife, especialmente em Recife. Vai também trazer um crescimento das práticas capitalistas, o empréstimo de dinheiro, o empréstimo a juro, as práticas comerciais vão ser reforçadas na época de Nassau. E há uma coisa interessante, gente, Nassau era um cara esperto. Ele entendia que os holandeses, na prática, eram invasores. E que se os holandeses fossem tentar implantar a sua cultura, o seu modo de ser, seria algo desgastante e contraproducente. Qual era essa situação? Cria-se aqui uma coisa interessante, ele vai promover desde Olinda e Recife, basicamente, isso não vai ser em toda a colônia, uma política de tolerância religiosa. Mas, professor, por que tolerância religiosa? Nassau, obviamente, vinha de um país protestante, junto com ele vieram pastores, vieram bons contadores protestantes, vai se tentar converter os índios
há o protestantismo, mas por que a tolerância? Porque ele sabia que a cultura católica estava enraizada e que não valia a pena proibir as missas, proibir os cultos, não valia a pena gastar energia para tentar mudar à força a cultura do povo. E aí ele mantém uma certa distância dessa questão. É nessa época, por exemplo, que os escravos não têm mais liberdade para ter suas crenças, e também havia uma certa esperteza da parte dos holandeses. Por quê? Os judeus europeus eram muito perseguidos, especialmente aonde? Portugal e Espanha. As coroas portuguesa e espanhola foram muito brutais com os judeus, porque qual era a identidade que unia a coroa que eram recém-formadas? A coroa da Espanha, que se formou em 1492, com a portuguesa, que veio um pouco antes, em 1380. Mas a identidade que unia o povo era a identidade religiosa católica. E os reis aproveitavam para quê? Eles usavam da religião para perseguir seus inimigos políticos, aqueles que questionavam o poder real. E aí, qual que se fazia? Perseguia-se inimigos do rei, mas para conseguir apoio popular, para reforçar a imagem do rei perante o povo, essas perseguições ganhavam uma face de perseguição religiosa. Então, os inimigos do rei eram tratados como hereges, eram tratados como inimigos também da igreja, que era para gerar o repúdio social a qualquer pessoa que questionasse o rei, ainda que o questionamento fosse justo. Isso é uma estratégia muito comum das monarquias europeias no século XVI, especialmente das monarquias católicas de Portugal e Espanha. Então, qual era o problema? Quem não assumisse abertamente a fé católica estava com problemas. E aí você tem a figura dos judeus que eram muito perseguidos nesses dois países, foram muito perseguidos e mantinham suas práticas em segredo, tinham dificuldades. E aí esse pessoal, quando os holandeses, muitos fugiram para o Brasil colônia, já o Brasil, principalmente para o Brasil, quando alguns países fugiram para cá porque a repressão seria menor, isso antes da invasão da União Ibérica, antes da invasão holandesa. E com a invasão holandesa, aí que essa galera fez a festa. Por quê? Porque os holandeses sabiam que os judeus europeus tinham muito dinheiro, eram pessoas ligadas ao sistema bancário. E aqui você teve a chegada de muitos judeus com algum dinheiro interessados em investir na colônia holandesa. Isso é também parte da política de tolerância religiosa da nação. Não era uma política assim iluminada, que um cara evoluído, era muito mais por interesse, mas não deixa de ser um avanço. Os holandeses vão permitir a formação da primeira sinagoga das Américas, que é a sinagoga de Kahal Zur, chamada Kahal Zur, Israel, que até hoje você pode visitá-la nesse sentido. Ela é montada hoje, você anda dentro dessa sinagoga e no chão é de vidro. Você vê as escavações sobre as ruínas da sinagoga original. Então, isso foi também um marco, certo? A expansão dos holandeses, nação vai gastar muito dinheiro para invadir o Sergipe, para invadir, para chegar até o Maranhão, porque isso não vai ser conquistado pacificamente, mas na parte de guerra, na parte de briga, com as elites locais, essas províncias, se recusando a aceitar o domínio holandês. Então, vai ser uma coisa brutal. No Recife também vai acontecer uma expansão cultural muito grande. Nassau vai tutelar o surgimento de escolas comuns, escolas de arte, vai trazer artistas europeus para o Brasil. Então, nesse sentido, Nassau vai ter uma administração muito vanguardista. E a ideia de Nassau também era refazer o comércio da açúcar. Vai dar empréstimos a juros muito baratos aos comerciantes, sem se preocupar se eles lutaram contra ou a favor dos holandeses, mas apenas pensando em refazer a cultura do engenho de açúcar. E isso vai potencializar a produção do açúcar para os holandeses. O grande problema vai vir depois. Nassau tinha uma visão interessante. Nassau pensava que não era vantajoso ficar cobrando pesadamente essas multas, essas dívidas. Deveria se cobrar levemente, dar pequenos perdões, para que você incentivasse uma produção maior da elite do açúcar aqui no Brasil. Qual é o problema? Lembre-se, os holandeses não estavam aqui para promover avanços, eles queriam dinheiro. E aí, Maurício Nassau começa a ter problema com o governo holandês e com a Companhia das Índias, porque os lucros potenciais eram prejudicados
justamente por essa visão um pouco mais vanguardista de Nassau. Nassau, na prática, gastava boa parte dos dividendos da Companhia das Índias com coisas que os acionistas não achavam vantajosas, não achavam uma coisa vantajosa para eles, e isso diminuía os lucros. Qual foi o problema? Nassau teve muitas situações em que ele acabou sendo ele próprio fiador de várias melhorias, de várias obras, como as pontes que ligam a cidade de Maurícia ao Recife Continental, por exemplo. Aquilo ali foi financiado pelo próprio Nassau, sendo fiador da obra, porque a elite holandesa ligada aos bancos não queria. Então, só para você ter uma ideia de como é uma coisa diferente. Essa ideia que os holandeses vinham para desenvolver o Brasil era uma ideia um pouco falsa. Não confundam as ideias de Nassau com as ideias que realmente mandavam nele. De por achar que ele, Maurício Nassau, era alguém que dava prejuízo aos investidores holandeses, Nassau é demitido em 1644, justamente por se recusar a cobrar de maneira mais efetiva as dívidas dos senhores de engenho com os holandeses. E aí vai ter o ponto de virada no domínio holandês aqui no Brasil, que é o que ele vai ver na segunda parte da aula.